O milagre que mudou a vida de Lucas. Lucas seguiu pelo corredor do hospital com os olhos baixos, as mãos trêmulas apertando o relatório médico como se fosse uma sentença. A médica havia falado com voz suave, mas as palavras ecoavam em sua mente como marteladas: esclerose cerebral difusa. Progressiva. Sem cura. Sua filha, Sofia, de apenas 7 anos, estava perdendo a capacidade de andar, falar e até de engolir. Os médicos davam-lhe no máximo 2 anos de vida com qualidade, e mesmo assim, com sofrimento. Ele se encostou na parede fria, sentindo o peso do desespero. Sua esposa, Ana, chorava no banco do lado de fora do consultório, as mãos unidas em oração. Eles já haviam tentado de tudo: especialistas, remédios caríssimos, terapias alternativas. Nada adiantara. A doença avançava implacável, roubando a infância de Sofia dia após dia. Meu Deus, por que minha filha? Lucas sussurrou, as lágrimas escorrendo. Ele não era um homem de fé. Na verdade, havia anos que não pisava numa igreja. Mas naquela noite, enquanto seguiam para casa em silêncio, Ana segurou sua mão com firmeza. Lucas, lembra da irmã Maria, nossa vizinha? Ela me falou da congregação cristã no Brasil. Diz que lá os irmãos oram com fé, e Deus ouve. Ana, nós já tentamos tudo. Não tentamos Deus, ela respondeu, os olhos brilhando apesar das lágrimas. E se for a última esperança? A primeira vez que Lucas entrou na congregação cristã no Brasil, sentiu algo diferente. Não havia instrumentos, nem palmas, nem show. Apenas irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, homens de terno escuro e gravata, mulheres com saias longas e cabelos presos. O local era humilde, paredes brancas, bancos de madeira, uma mesa coberta com toalha branca à frente. No púlpito, um ancião de voz serena dirigia a reunião. Os hinos eram cantados a capela, vozes unidas em harmonia pura, como se cada nota subisse direto ao céu. Lucas, acanhado, ficou no fundo com Ana e Sofia, que já mal conseguia se sustentar no banco. Uma irmã de rosto bondoso se aproximou e ofereceu uma Bíblia. Ele a segurou sem saber bem o que fazer. Quando começou a oração, Lucas sentiu um arrepio. Não era uma prece decorada, mas um clamor. Irmãos e irmãs se ajoelhavam, mãos postas, alguns chorando. O ancião orou com uma fé que Lucas nunca havia visto. Senhor, Tu és o Deus que faz milagres. Olha para esta família que busca Teu socorro. Não há impossível para Ti. Lucas sentiu algo se mexer dentro dele. Não era esperança ainda, mas uma curiosidade dolorosa. E se Deus realmente existisse? As semanas passaram, e Lucas começou a frequentar as reuniões não por obrigação, mas por uma necessidade que crescia em seu coração. Sofia, mesmo fraca, parecia mais tranquila ali. As irmãs a abraçavam, oravam por ela, e a menina, que mal falava, às vezes sorria quando ouvia os hinos. Numa quarta-feira, após a Santa Ceia, aquele momento solene em que os irmãos partilhavam o pão e o vinho em memória de Cristo, o ancião chamou os que tinham pedidos especiais. Lucas levantou-se, trêmulo. Era a primeira vez que falaria em público. Irmãos, minha filha está doente. Os médicos disseram que não tem jeito. Mas eu quero acreditar que Deus pode curá-la. Não houve gritos, nem espetáculo. Apenas um coro de amém suave, e então todas as mãos se ergueram em oração. Uma irmã mais velha, de mãos calejadas pelo trabalho, se aproximou e pôs a mão na cabeça de Sofia. Senhor Jesus, Tu disseste, deixai vir a mim as criancinhas. Esta menina é Tua. Curai-a, Senhor. Lucas fechou os olhos, e pela primeira vez, orou de verdade. Não com palavras bonitas, mas com o coração partido. Deus, se Tu existes, salva minha filha. Eu não mereço, mas ela sim. O milagre não veio como um raio. Não houve luzes nem vozes do céu. Mas na semana seguinte, Sofia acordou e pediu água. Ana quase derrubou o copo de tão surpresa, havia meses que a menina não conseguia engolir sozinha. No dia seguinte, Sofia moveu os dedos com mais firmeza. Depois, tentou se sentar. Os médicos não tinham explicação. Os exames mostravam uma melhora inexplicável. A esclerose, que deveria estar avançando, parecia recuando.
Num domingo, durante o culto, Sofia se levantou. Com a ajuda de Ana, deu alguns passos trêmulos até o centro da sala. Os irmãos prorromperam em lágrimas e ações de graças. O ancião, com voz embargada, disse: Glória a Deus! Este é o poder da oração, meus irmãos. Não é força nossa, mas dele, que ouve os que clamam com fé. Lucas, de joelhos, chorava sem parar. Não era só pela cura de Sofia, mas por algo maior, ele havia encontrado Deus. Não num livro, não numa teoria, mas num milagre vivo, tangível, que seguirá sua filha até a mesa do café da manhã, onde ela agora comia sozinha. No batismo de Lucas, algumas semanas depois, as águas da piscina batismal levaram não só seus pecados, mas também suas dúvidas. Quando emergiu, sentiu-se novo. Sofia, já mais forte, assistia de perto, segura nos braços de Ana. A lição que Lucas aprendeu não foi só sobre milagres, mas sobre fé. Fé não é a certeza de que Deus fará o que pedimos, mas a confiança de que Ele sabe o que é melhor. Às vezes, a resposta vem como um raio. Outras vezes, como um sussurro. Mas sempre vem. Hoje, Sofia corre pelo pátio da igreja, brincando com as outras crianças. Lucas e Ana servem na congregação, ajudando outros que chegam com o coração quebrado. E toda vez que cantam o hino Louvai ao Senhor, todos os povos, Lucas lembra daquele dia em que, no silêncio de uma igreja simples, Deus estendeu sua mão e mudou tudo. Porque na congregação cristã no Brasil, não há espaço para ostentação, nem para falsos milagres. Há apenas irmãos que creem, oram e veem a glória de Deus se manifestar não pelo barulho, mas pela fé que move montanhas. E isso, Lucas sabe, é o maior milagre de todos. E foi assim que a vida dele se transformou em um testemunho vivo. Não demorou muito para que outras pessoas começassem a notar a mudança. Os vizinhos, que antes viam Ana sempre com os olhos inchados de chorar, agora a encontravam sorrindo ao levar um prato de comida para a família doente da rua. Os colegas de trabalho de Lucas, que antes o chamavam de um cara amargurado, passavam a ouvir dele palavras de esperança entre um café e outro. Até mesmo a professora de Sofia, que um dia havia chamado a mãe para falar sobre o comportamento agressivo da menina, agora via como uma das crianças mais carinhosas da sala. Mas nem tudo foi fácil. Um dia, enquanto Lucas ajudava a organizar as cadeiras após o culto, um homem se aproximou com o rosto marcado pela dor. Era o Sr. Antônio, um irmão que há meses lutava contra um vício que parecia não ter fim. Com voz trêmula, ele contou que já tinha tentado de tudo: clínicas, remédios, promessas a si mesmo. Nada adiantava. Irmão, eu não aguento mais, ele disse, segurando o braço de Lucas como se fosse sua última tábua de salvação. Eles falam que Deus libera, mas e se ele não liberar mim? Lucas não teve que pensar muito. Ele simplesmente olhou nos olhos daquele homem e disse: Antônio, eu já estive no lugar onde você está. Já achei que Deus tinha me esquecido. Mas ele não esquece, não. Às vezes, a gente acha que a batalha é nossa, mas a vitória já é dele. Vamos orar? E ali mesmo, entre as fileiras de cadeiras vazias, os dois se ajoelharam. Não houve gritos, nem teatro. Só um homem quebrantado e outro que já tinha sido quebrantado, mas agora estava de pé pela graça de Deus. Enquanto Lucas orava, Antônio começou a chorar, não daquele choro desesperado de antes, mas um choro que parecia lavar a alma. Quando se levantaram, Antônio ainda tremia, mas seus olhos tinham uma luz diferente. Eu sinto que algo saiu de mim, ele murmurou. Nos dias seguintes, Antônio não sumiu. Pelo contrário, passou a frequentar todos os cultos, a participar dos grupos de oração, a servir onde podia. Não foi um processo mágico, houve noites de luta, momentos de tentação, mas ele não estava sozinho. A igreja o abraçou, assim como tinha abraçado Lucas e Ana. E, pouco a pouco, a vitória foi chegando. Um domingo, durante o culto da família, Antônio subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Com a voz ainda emocionada, ele contou como Deus o tinha livrado não só do vício, mas da vergonha que o acompanhava há anos. Eu achava que não tinha mais jeito, mas Deus mostrou que, onde o homem diz o acabou, ele diz o começa, disse, segurando a Bíblia com mãos que antes tremiam por outra razão. Ao seu lado, Lucas sorria, lembrando-se de como também já esteve ali, com medo de acreditar. Aquela igreja não era um lugar de pessoas perfeitas.
Era um lugar de pessoas que caíram e se levantaram, que choraram e foram consoladas, que duvidaram e encontraram fé. Sofia, que agora ajudava a distribuir os hinos, via tudo aquilo e guardava no coração: um dia, quando eu crescer, quero ser como eles. Quero ajudar as pessoas a enxergar que Deus não desiste da gente. E assim, a história de Lucas, Ana e Sofia se misturava à história de Antônio, e a de tantos outros que, como eles, entraram pela porta da igreja carregando pesos e saíram com as mãos levantadas em gratidão. Porque milagre não é só curar uma doença ou resolver um problema. Milagre é ver uma vida se reerguer quando tudo dizia que era impossível. É sentir o abraço de um irmão quando o mundo vira as costas. É ouvir a voz de Deus no silêncio de uma oração sincera, dizendo: Filho, eu estou aqui. E isso, eles sabiam, não era obra do acaso. Era a mão de Deus escrevendo histórias de restauração, uma vida de cada vez. Anos se passaram, e a pequena Sofia, que um dia olhava admirada para os obreiros, agora estava ali, de pé no altar, com a Bíblia nas mãos e o coração cheio de propósito. Ela não era mais a menina que chorava escondido no banheiro da escola por causa das brincadeiras cruéis das colegas. Agora, aos 18 anos, seu sorriso iluminava o templo enquanto ela compartilhava seu testemunho na reunião da família. Eu me lembro como se fosse hoje, disse Sofia, com a voz firme, mas os olhos brilhando de emoção. Minha mãe, Ana, chegava em casa exausta, com as mãos doloridas de tanto trabalhar, e meu pai, Lucas, parecia um fantasma, sem forças nem para olhar nos nossos olhos. Eu pensava: Deus, por que a gente? Mas hoje eu entendo. Deus não nos deixou sozinhos. Ele nos trouxe para cá, para a Universal, onde aprendemos que a fé não é só acreditar, é lutar. É pegar a cruz e seguir, mesmo quando o caminho dói. Do fundo do templo, Ana enxugava as lágrimas com o lenço que sempre levava na bolsa, aquele mesmo que usava para esconder o choro nos dias mais difíceis. Agora, eram lágrimas de gratidão. Ela olhava para o marido, Lucas, que estava ao seu lado, de terno e gravata, algo que ela jamais imaginaria ver novamente. Ele, que antes se afundava no álcool para escapar da dor, agora era um dos homens mais respeitados no setor de homens da igreja. Não por ser perfeito, mas por ser um exemplo vivo de que Deus transforma o que está quebrado em algo novo. Eu perdi tudo, confessou Lucas em um culto de quarta-feira, algumas semanas antes. Perdi o emprego, quase perdi minha família, perdi até a vontade de viver. Mas quando entrei naquela porta, ele apontou para a entrada do templo, algo mudou. Não foi mágica. Foi luta. Foi oração. Foi a mão de um pastor que me segurou quando eu estava caindo. Foi a palavra de Deus que me mostrou que eu ainda valia alguma coisa. Enquanto Sofia falava, Antônio, o homem que um dia quase desistiu de tudo, estava sentado na primeira fileira, ao lado da esposa e dos 2 filhos que Deus lhe deu depois que ele entregou sua vida a Cristo. Ele agora era um obreiro, e sua missão era estar de pronta resposta para quem chegava ao templo com o coração partido, assim como ele chegou. Sua história de superação, do desespero à alegria, da solidão a uma família restaurada, era contada em cada reunião como prova de que Deus não faz acepção de pessoas. Eu me lembro de quando o pastor falou: Deus não olha para o seu passado, ele olha para o seu futuro, Antônio repetia, como se aquelas palavras ainda ecoassem em sua alma. E foi isso que me salvou. Porque eu não tinha mais nada para oferecer, só um coração quebrado. Mas Deus aceitou. Enquanto o culto seguia, uma mulher entrou correndo no templo, os olhos vermelhos, as mãos trêmulas. Ela se chamava Marisa, e trazia consigo uma dor que parecia não ter nome. Havia perdido o filho em um acidente de carro há 3 meses, e desde então, vivia entre 4 paredes, sem querer ver a luz do dia. Foi sua vizinha, que frequentava a Universal, quem a trouxe até ali, quase arrastando. Eu não aguento mais, chorou Marisa, caindo de joelhos no meio do templo. Por que Deus tirou meu filho de mim? Não houve respostas fáceis. Não houve frases de efeito. Houve silêncio. Houve lágrimas. E então, houve mãos estendidas. Sofia foi a primeira a se aproximar, seguindo o exemplo que aprendeu desde pequena. Ana e Lucas vieram atrás, lembrando-se de quando também foram acolhidos ali. Antônio se ajoelhou ao lado de Marisa e orou com ela, não com palavras bonitas, mas com a dor de quem já esteve no mesmo lugar. Deus não tira, ele dá, disse o pastor, colocando a mão no ombro dela.
Ele não tirou seu filho. Ele o levou para um lugar onde não há dor. E agora, Ele quer te dar forças para seguir. Não hoje, não amanhã, mas aos poucos. Porque a fé não é sobre ter todas as respostas. É sobre confiar que Ele que tem. Marisa não saiu do templo curada da dor. Mas saiu diferente. Porque pela primeira vez em meses, ela sentiu que não estava sozinha. E isso, para ela, foi o início de um milagre. Porque na Universal, as histórias não terminam. Elas se transformam. Cada vida que entra ali com um fardo sai mais leve, não porque os problemas desaparecem, mas porque alguém, um obreiro, um pastor, um irmão na fé está disposto a carregar a cruz junto. E é assim, com lágrimas, sorrisos e muita luta, que Deus continua escrevendo suas maiores obras, restaurando famílias, curando feridas e provando, todos os dias, que Ele nunca desiste de ninguém. Marisa voltou para casa naquela noite com o coração mais leve, mas a vida não mudou de repente. Os remédios ainda estavam na mesa de cabeceira, as contas continuavam se acumulando e o silêncio da casa, antes tão sufocante, ainda ecoava a ausência do marido. Mas algo dentro dela tinha mudado. Era como se uma pequena chama tivesse sido acesa em meio à escuridão, e mesmo fraca, ela queimava com uma certeza: Deus não a havia abandonado. Nos dias seguintes, ela começou a frequentar as reuniões com mais assiduidade. Não porque esperava um milagre instantâneo, mas porque ali, entre os cânticos e as palavras de fé, ela encontrava um pouco de paz. Os obreiros a recebiam com um abraço apertado, como se soubessem exatamente o peso que ela carregava. Uma irmã na fé, Dona Clara, começou a sentar ao seu lado e, sem pressionar, compartilhava passagens da Bíblia que falavam de restauração. Deus não tira a dor de uma vez, filha, mas Ele dá força para caminhar com ela, dizia, enquanto segurava a mão de Marisa com dedos calejados de tanto trabalhar. Até que, numa terça-feira à noite, durante a reunião de libertação, algo inesperado aconteceu. O pastor começou a orar por famílias quebradas, e de repente, como se um vento forte tivesse entrado no templo, Marisa sentiu as lágrimas descerem sem controle. Não eram lágrimas de tristeza, mas de algo que ela não conseguia explicar, uma mistura de alívio e esperança. O pastor parou diante dela, colocou a mão em sua cabeça e orou com uma autoridade que fez o chão tremer debaixo dos seus pés. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de abandono sobre esta mulher. Deus está restaurando o que o diabo roubou. Naquele momento, Marisa não viu anjos nem ouviu vozes, mas sentiu algo se romper dentro dela. Era como se uma corrente invisível tivesse sido quebrada. Quando abriu os olhos, o templo parecia mais claro, os rostos ao redor mais nítidos. E então, como se fosse um sussurro no vento, uma palavra veio ao seu coração: espera. Confia. Eu estou fazendo. Não demorou muito para que as coisas começassem a mudar. Primeiro, foi o telefonema do filho mais velho, que há meses não falava com ela. Mãe, eu sonhei com você ontem. Não sei porquê, mas senti que tinha que ligar. Depois, veio a notícia de que uma vaga tinha se aberto no escritório onde ela havia trabalhado anos antes, justamente na área que ela dominava. E, por fim, numa tarde de sábado, enquanto arrumava a casa, o interfone tocou. Do outro lado, uma voz hesitante: Marisa, sou eu. Posso subir? Era o marido. Não veio com desculpas prontas nem promessas vazias, mas com os olhos cheios de lágrimas e um papel amassado na mão, uma carta que havia escrito e nunca teve coragem de entregar. Eu não mereço seu perdão, mas não aguento mais viver assim. Preciso da minha família. Hoje, quando Marisa olha para trás, ela não enxerga mais aquele tempo como uma fase de derrota, mas como o vale escuro que Deus usou para levá-la a um lugar de vitória. A dor não desapareceu da noite para o dia, mas foi sendo substituída por algo maior, a certeza de que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando nos bastidores. Ela e o marido ainda estão reconstruindo a confiança, passo a passo, com a ajuda da igreja e muita oração. Os filhos voltaram a rir em casa, e as contas, pouco a pouco, estão sendo pagas. Na Universal, ela aprendeu que milagre não é só o que vemos, é também o que sentimos. É a mão que segura a nossa quando achamos que vamos cair. É a palavra certa no momento certo. É a porta que se abre quando todas as outras se fecham. E, acima de tudo, é a prova de que Deus não muda vidas apenas com grandes sinais,
mas com pequenos atos de fé que, somados, se tornam uma história de restauração. Porque no final, o maior milagre não foi o marido voltar, nem as contas se ajustarem, nem mesmo a dor desaparecer completamente. O maior milagre foi Marisa descobrir que, mesmo quando tudo desaba, Deus está ali, não como um juiz distante, mas como um pai que chora com a gente, luta por nós e, no tempo certo, transforma nossa cinza em algo bonito. E isso, ninguém pode negar, é a maior prova de que a Universal não é só uma igreja. É um lugar onde Deus escreve histórias que o mundo diz serem impossíveis. O milagre se completou não com estrondo, mas com um suspiro. Marisa entrou na igreja pela última vez aquele ano não com lágrimas, mas com um sorriso cansado, porém genuíno. As contas estavam pagas não por um cheque milagroso, mas por horas extras, por vizinhos que esqueceram a troco no mercado, por um cliente que, sem explicação, dobrou o valor do serviço. O marido não voltou como ela imaginava, mas voltou diferente, quebrado, sim, mas com os olhos úmidos e as mãos estendidas, pedindo não só perdão, mas a chance de reconstruir. A dor da traição não sumiu, ela só ganhou um novo significado. Agora, quando olhava para as cicatrizes, via também as costuras, fios de graça tecendo o que estava rasgado. Naquele domingo, enquanto o coral cantava Ele faz todas as coisas novas, Marisa segurou a mão do filho e entendeu, o milagre não era a ausência de luta, mas a presença de Deus dentro dela. Não era a fuga do vale, mas a descoberta de que, mesmo ali, havia flores crescendo entre as pedras. O pastor não precisou gritar a milagre, do púlpito, bastou olhar nos olhos dela e sorrir, como quem diz, eu te falei. Reflexão final. A vida não nos promete finais de conto de fadas, mas nos oferece algo mais profundo, a certeza de que, mesmo quando o chão treme, somos sustentados por mãos que não soltarão as nossas. O verdadeiro milagre não é a mudança das circunstâncias, mas a transformação do nosso coração, de vítima a vencedora, de órfão a filho, de cinzas a beleza. Lição de vida. Deus não apaga nossas histórias, Ele as reescreve. E quando menos esperamos, percebemos que o que chamávamos de fim era só a virada de página para um capítulo que só Ele poderia escrever. A Universal não é um lugar onde os problemas desaparecem, é onde aprendemos que, com Deus, até as feridas se tornam portas. E isso, meu amigo, é a maior revolução que existe.